Para entendermos o experimento, é necessário que compreendamos como um fluido se comporta dinamicamente. Para isso, levaremos em conta alguns princípios básicos da hidrodinâmica. Um dos estudos mais importantes para este campo da física é o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli afirma que para um fluxo sem viscosidade, um aumento na velocidade do fluido ocorre simultaneamente com a diminuição na pressão ou uma diminuição na energia potencial do fluido. Para tal modelagem, relaciona-se a pressão, velocidade e altura de quaisquer dois pontos em um fluido constante e de densidade ρ. Levando em consideração essas relações, o físico-matemático Daniel Bernoulli foi capaz de modelar o princípio em uma equação, a qual relaciona a energia cinética e potencial de um fluido. Esta relação matemática está expressa abaixo. Em dinâmica dos fluidos, a equação de Bernoulli descreve o comportamento de um fluido que se move ao longo de um tubo. Existem várias aplicações no campo da ciência onde tal modelo matemático descreve muito bem comportamentos dinâmicos de fluidos, e através dele é possível obter dados importantes. Uma de suas aplicações é na modelagem do tubo de Venturi. Consegue-se tal resultado relacionando-se a diferença de altura entre duas colunas de um líquido provocado pelo estreitamento do diâmetro do tubo. Outra aplicação é no experimento que realizaremos, denominado tubo de Pitot. Este experimento pretende calcular a velocidade de um fluido. O tubo de Pitot é um instrumento muito utilizado para se calcular a velocidade de um fluido. Ele consiste em um tubo onde o fluido se encontra a uma pressão estática. Permitindo a entrada de ar nesse tubo, essa pressão aumenta até uma pressão de estagnação e, fazendo a diferença entre as duas pressões, é possível encontrar a velocidade com que o ar entra no tubo. Matematicamente, isso pode ser observado através da equação de Bernoulli. Aplicando essa equação em um tubo de Pitot, fazendo todas as considerações relevantes para esse sistema, se chega à equação 1, que é conhecida como equação do tubo de Pitot. Trabalhando essa equação, fazendo algumas substituições pelo princípio de Stevin, se chega a uma nova equação e a partir dela é possível isolar a velocidade em função da altura do fluido deslocado dentro do tubo, da aceleração da gravidade, da densidade do fluido e da densidade do ar. Objetivos pretendidos com a realização deste experimento eram comprovar a aplicação da fórmula de Bernoulli através do tubo de Pitot e calcular a velocidade do ar usando uma derivação da mesma fórmula. Materiais usados para a realização do experimento foram uma tábua de madeira plana, uma mangueira transparente, alguns pregos e abraçadeiras metálicas, além de outras ferramentas utilizadas para a confecção do projeto. Após pronta a confecção do tubo de Pitot, fixando a mangueira na tábua de madeira, foi colocada uma certa quantidade de água no tubo e o conjunto foi colocado dentro de um carro em movimento. Foi observado então a variação da altura do líquido a partir de uma escala feita, coletando os dados necessários para o cálculo da velocidade. Como observado no experimento, a variação de altura no tubo de Pitot foi de aproximadamente 3 cm. O valor de referência para a velocidade do ar é de 25 metros por segundo, sendo esta a velocidade do carro. Utilizando valores referenciais para a densidade do ar e da água e para uma temperatura de 25 graus Celsius, encontra-se a velocidade do ar, que é 22 metros por segundo. A diferença entre os valores experimental e referencial se dá pela variação do ângulo do tubo durante o experimento e possível existência de vento na direção contrária. Apesar do valor experimental ser diferente do valor teórico, conclui-se que o experimento foi satisfatório, pois foi possível obter uma aproximação da velocidade do ar através da equação do tubo de Pitot, como queríamos demonstrar.